Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM, começamos mais um encontro semanal, nosso bate-papo de todas as semanas sobre marketing esportivo, está no ar, O Negócio é Esporte. E como sempre aqui comigo na apresentação do programa, o também jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Fala aí, Sérgio, tudo bem? Tudo bem apesar do dólar? Olha, enquanto eu, você, o amigo ouvinte, o Brasil, buscamos coelhos na cartola para driblar a inflação e o dólar estratosférico, os clubes apostam numa receita antiga para espantar a crise, cultivar ídolos. Pois é, Caralta, especialmente para ampliar o volume de sócios torcedores e, dessa forma, ampliar e diversificar a receita, ainda muito concentrada em verba de televisão e naquele tradicional, patrocínio de camisa. Falando nisso, há 2 meses o São Paulo escalou ídolos do passado, do presente, para apresentar um novo programa de sócio-torcedor, do Careca ao Luiz Fabiano. O tricolor paulista espera chegar a 110 mil sócios com um faturamento anual de 40 milhões de reais. Pois é, o Flamengo em 2011, e não tem nem tanto tempo assim, faturou R$1 milhão na estreia do Ronaldinho Gaúcho, que hoje está no Fluminense. E no mesmo ano, o outro Ronaldo Fenômeno, contratado a custo zero pelo Corinthians, também se revelou um grande sucesso de marketing. Mesmo já em fase final de carreira, o craque foi decisivo para ampliar os patrocínios do Timão. Mas a gente sabe, por outro lado, que a contratação de um jogador famoso carrega riscos, Até porque não há como garantir que ele vai se transformar em ídolo e, consequentemente, fonte de receita. Pois é, e para conversar sobre os caminhos da formação e da exploração estratégica do ídolo, a gente recebe hoje aqui no Negócio é Esporte o diretor de imagem da Nine, agência de marketing esportivo e entretenimento. Ele esclarece, por exemplo, o peso do volume de fãs nas redes sociais para a contratação de um jogador. Ou seja, se ele também é um craque para atrair seguidores. Para as agências publicitárias, esse critério já se tornou essencial há muito tempo. Bem, na caixinha de surpresa de hoje, a gente lembra o comercial da Olímpicos, estrelado pelo grande ídolo do tênis, nosso Guga. E antes da gente começar o papo com o Marco Serralheiro, diretor de imagem da Nine, vamos a um rápido giro com as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. Em meio ao escândalo causado pela fraude em testes ambientais, a Volkswagen confirma o patrocínio ao Valência. A marca alemã vai ficar exposta no estádio e no centro de treinamento da equipe espanhola. O acordo prevê ainda o fornecimento de veículos para os jogadores e funcionários do clube. A Volks também encaminha a parceria com a equipe de Fórmula 1 Red Bull. O Corinthians segue os passos do Barcelona e fecha uma parceria com o Twitter. Parceiros e patrocinadores do Timão vão ser exibidos na rede social por meio da ferramenta Twitter Amplify. O Barça foi o primeiro clube no mundo a fazer esse tipo de acordo. No embalo da interação crescente entre música e esportes, a plataforma musical Spotify escala 34 músicas reunidas no jogo FIFA 16. Os artistas têm estilos e origens bem variados. O Brasil é representado pelo grupo Baiana System. A Universidade de Washington renovou o contrato com a Nike por mais 10 anos. O novo acordo, até 2025, prevê bônus de $1 milhão e 12 milhões em materiais esportivos. Agora, a empresa se torna parceira das 4 universidades do Noroeste e do Pacífico, todas integrantes da Associação de Faculdades Esportivas. Formado em administração, especialista em marketing, Marco Serralheiro acumula mais de 20 anos na área. Depois de trabalhar em empresas como Canon, Xerox, Embratel e Serasa Experience, ele assumiu no ano passado a gestão de imagem e de marketing da agência Nine, que reúne entre os clientes nomes como Neymar, Rafael Nadal, Cláudia Leite e Paula Fernandes. Hoje, Marco Serralheiro divide um pouco dessa experiência para explicar os desafios da formação e da exploração do ídolo no mercado esportivo.
Marco, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de Negócio Esporte. O prazer é meu, Sérgio, Carol, é um prazer enorme. A gente acaba escutando aí o programa de vocês e em algum momento fica com aquele desejo de também participar e ajudar e contribuir com tantos assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, né? Também aproveitar e dar um alô para todos os ouvintes da Bradesco Esporte FM, dizer que é um prazer muito grande poder conversar um pouquinho com vocês e dividir um pouco o nosso dia a dia, o que a gente acaba vivendo na linha de marketing esportivo. Maravilha. Legal. Marco, a gente sabe que o peso hoje do ídolo para a receita de um clube é muito grande. Eu queria que a gente começasse esse papo, com você dando assim uma estimativa mais ou menos para o ouvinte da Bradesco Esporte, a capacidade que o ídolo tem em aumentar a receita é o quê? 20%, 30%, ou até mais? Olha, eu diria até que acho que o assunto ele é maior do que simplesmente o percentual, tá? Eu acho que o esporte não vive sem um ídolo. Se a gente for ver na história recente do esporte, você vai ver as ondas que nós brasileiros vivemos através do ídolo, né? Vamos pegar alguns exemplos. O Guga, por exemplo, que viveu o auge do tênis, você via as academias de tênis brotando em todos os bairros, uma atrás da outra, todo mundo querendo fazer tênis porque existia o ídolo Guga. No momento que o Guga começa a fazer o fim de carreira dele, você começa a ver a decadência do tênis em relação à demanda, né? Você continua tendo hoje apaixonados pelo esporte, mas se você for ver a quantidade de empresas e grandes grupos abrindo negócio de tênis, diminuiu. Por quê? Porque não existe a ausência desse grande ídolo brasileiro no esporte. Aí você pega, por exemplo, o caso do UFC, que hoje, para muita gente, as pessoas não sabem, é um dos esportes mais relevantes que nós hoje temos, com uma expressiva força brasileira. Ou seja, dos 10 cinturões que existem em jogo, normalmente o Brasil está entre 3, 4, chega a ter 5 cinturões dos 10 que estão em jogo. Aí quando você vê isso, você vê a presença do Anderson e do Vitor e de tantos outros brasileiros que fizeram com que esse esporte ganhasse sua notoriedade. Então, eu diria para você que é mais do que simplesmente um percentual. Eu acho que um ídolo ele é capaz de mudar e dar vida a um esporte. Ou a Fórmula 1, por exemplo, que vivemos momentos bons com o Fittipaldi, que depois passou para o Nelson Piquet, que depois teve no Ayrton Senna o seu ápice, e aí depois disso a gente acaba tendo aí uma queda, apesar de nós termos grandes pilotos de Fórmula 1, como o Rubinho, como o Massa atualmente, como o Nasser, mas não tem o mesmo peso, de repente, que conseguiu um Ayrton. E aí, com isso, a audiência da Fórmula 1 tem uma redução. Claro, é o tal do ambiente de negócio. Você citou, né, Marco, muito bem lembrado, aí, o efeito Guga, e recentemente tivemos aí o efeito Gabriel Medina, né, também, que é importante, e às vezes, você sabe disso muito bem, e às vezes a gente não consegue, por esse ou por aquele motivo, aproveitar e dar sustentação a esse oxigênio, né, inexorável, inevitável e importantíssimo que o ídolo traz. Sérgio? Ô, Marco, agora fala pra gente que aspectos, né, separam, afinal de contas, um grande atleta, né, um atleta de ponta, de competitivo, de um ídolo. Qual é a diferença de um para outro? Eu acho que o ídolo vai além das vitórias. Eu acho que a performance é medida por resultado absoluto. Ganhou, perdeu, campeão, não campeão, isso aí é o resultado absoluto de um determinado esporte. O ídolo, ele vai mais do que isso. O ídolo, mesmo sem a vitória, ele é capaz de movimentar multidões, ele é capaz de parar trânsito, ele é capaz de parar o que está sendo feito para poder observar aquele ídolo. E aí o ídolo tem um componente de carisma, que é difícil de se medir, né? O ídolo tem a capacidade de ser aspiracional, então você quer ser aquela pessoa, você tem alguma coisa por ela que você de fato acredita que ela traz especial. O ídolo é capaz de trazer para as empresas uma correlação entre o sucesso que ele faz e ele transborda isso para empresas. Então o ídolo tem talvez aí uma diferencial, né?
que é justamente além dos resultados absolutos do esporte que ele joga ou, enfim, que ele pratica. Pois é, o ídolo é ídolo o tempo todo. O atleta, não necessariamente, ele está só ali na hora da competição, né? A gente costuma dizer, né, que fazendo aqui uma comparação com equipes, né, que as grandes equipes não são necessariamente ou exclusivamente vitoriosas, são aquelas que a gente consegue lembrar logo, cuja escalação a gente logo lembra, né? E não sem necessariamente ter vencido. Talvez a seleção, por exemplo, a seleção brasileira de 82, seja no futebol aqui na nossa praia, o exemplo mais... A mais querida, né? Ou uma das concreto. mais queridas, né? Olha, eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o diretor de imagem da Nine, da agência Nine, Marco Serralheiro. Marco, ainda nesse ponto, quer dizer, é claro que tem um aspecto de empatia, de carisma que você mesmo observou bem, é difícil medir. Mas o ídolo também, ele não diria fabricado, mas há hoje sobre ele uma cadeia de serviços, de assessores, desde personal stylist, como se diz, né, até assessor jurídico, né? Eu te pergunto, já tem assessor só para mídias sociais? Já, e inclusive eu diria que o Brasil ainda está engatinhando nesse aspecto. O que acontece? Eu acho que a gente tem que primeiro separar uma questão da gestão do ídolo com a pessoa ser um ídolo, né? Então vamos pensar aqui em grandes ídolos brasileiros hoje. Você tem o Neymar, você tem o Gabriel Medina no surf, você tem vários nomes que são consagrados no seu esporte, né? E que são pessoas especiais, que são pessoas que são admiradas por muitas pessoas que muitas vezes não têm nem contato com o surf, né? Mas nem sabem quais são as regras do surf, mas curtem, né, o rapaz, o que ele já conseguiu. Então tem a questão de ser um ídolo. Quando você olha a questão da manutenção e tirar o máximo de ser um ídolo, aí sim eu acredito em profissionalismo. Eu acho que o americano, há muitos anos, identificou que grandes ídolos podem se tornar grandes receitas. E aí é justamente quando eu acho que os americanos foram talvez os grandes pioneiros nesse negócio de fazer uma gestão profissional do ídolo. Aí a gente está falando desde da assessoria do atleta, estamos falando do comportamento dele em relação à mídia, o comportamento dele perante aos fãs, perante aos patrocinadores. Isso daí tem uma gestão de imagem por detrás. Você também está falando dos contatos que ele vai ter na televisão, no rádio e hoje em dia na mídia social, na internet. Então existem empresas especializadas em cada um desses segmentos capazes de assessorar esse grande atleta para que ele extraia mais daquele talento que Deus lhe deu, tá certo? Então, assim, eu acredito muito que o cara pode ter um grande talento, mas pode não estar extraindo o máximo dessa capacidade. E eu acho que existem pessoas que fazem isso naturalmente, né? A Nine, por exemplo, tem um dos nossos sócios, e o principal sócio, que é o Ronaldo, ex-jogador de futebol. O Ronaldo, desde muito cedo, identificou, ele teve, né, e tem isso com ele, essa capacidade de extrair de oportunidades alguma coisa que dê para ele uma amplitude de ser um grande ídolo. E ele, depois que encerrou a sua carreira e fundou a Nine, ele tinha um pouco desse desejo de transmitir esse know-how que ele tem, que ele teve, com as pessoas que de alguma forma ajudaram ele nesse sucesso, de ser um grande fenômeno dentro do campo e fora do campo, né? Para que a gente possa assessorar e ajudar empresas, no caso grandes atletas, que são empresas que têm e podem ser maiores do que são. Eu acho que é isso o que a gente chama de gestão de imagem. Marco, deixa eu continuar um pouquinho nesse ponto, já que você é o cara, né? É o diretor de imagem da Nine. A gente às vezes tem a impressão até de que a performance nas redes sociais, hoje não há como a gente fugir dessa presença, né, virtual em todos os lugares, principalmente agora com a mobilidade, com o telefone celular. E a gente tem a impressão, às vezes, que essa performance das redes sociais é quase tão importante, ou às vezes até mais importante
do que a esportiva, né? Ou seja, a base de fãs daquele atleta é tão importante, é tão essencial para o clube, para os investidores, quanto, por exemplo, o gol, né? Se a gente estiver falando aí no caso de um jogador de futebol. É isso mesmo? Quer dizer, qual é o peso hoje dessa performance de engajamento aí na contratação de um atleta? Olha, eu diria para você que existe, eu vou dar um exemplo comparativo para vocês entenderem, tá? Então, na minha percepção, essa coisa da rede social, no mundo da internet, né? Ela criou, por exemplo, profissões que até então não existiam. Eu vou dar um exemplo que hoje está muito forte. As famosas, principalmente blogueiras, tá certo? São pessoas que são e têm uma conexão com milhares e milhares de pessoas, mas não necessariamente elas são ou têm uma profissão específica. Elas falam muitas vezes de temas específicos, abordam assuntos, e elas acabaram se tornando grandes pessoas nesse mundo da rede social. São verdadeiras influenciadoras, né, de consumo, né? Exatamente. E essas pessoas, elas têm a capacidade de movimentar marcas. Então, muitas vezes, uma marca, para alcançar um determinado público, ele pode utilizar simplesmente o fator de contratar uma blogueira dessa, que tem um alcance desse gigantesco, e essa blogueira conseguir ter esse contato com essas milhares de pessoas que as seguem. Agora, quando você fala de um atleta, óbvio que os números são comparativos. Então, eu posso contratar uma blogueira determinada que tenha 2 milhões de pessoas que ela fala, ou eu posso contratar o mesmo atleta que tem os mesmos 2 milhões. Eu diria que se você for olhar os números absolutos da internet, 2 milhões são 2 milhões e ok. Porém, eu acho que o atleta carrega consigo uma grande diferença. Ele tem uma entrega adicional. Ele tem o resultado da sua atividade. Então, assim, o que acontece? Você imagina, por exemplo, um lutador do UFC. Se ele se sagra campeão, ele tem aí uma amplitude do que nós estamos entregando. Então, assim, ele é dono do cinturão, ele está na televisão, ele está falando na rádio, ele está nos programas de televisão e, além disso, ele tem a mesma quantidade de seguidores. Então, ele tem muito mais valor que uma blogueira dessa ou uma pessoa de uma outra profissão. Então, eu diria para você que o atleta do esporte, quando ele consegue ter performance e uma boa gestão de sua rede social, ele se torna maior, comparativamente, porque ele entrega alguma coisa a mais. Agora, se ele não tem performance, ou seja, se ele é um atleta mediano e que não tem grande expressividade na sua atividade, de repente, aí os números que vai ser comparado são, de fato, o que ele vai entregar lá de seguidores ou do seu alcance na rede social, versus o que alguém de uma outra área pode entregar, entendeu? Por isso que eu acho que é importante a performance acompanhar a rede social. Maravilha. A gente vai continuar esse bate-papo, a gente vai fazer agora o nosso primeiro intervalo. Eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio é Esporte com o diretor de imagem da Nine Marketing Esportivo e Entretenimento, o Marco Serralheiro. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Estamos de volta pela Bradesco Esportes FM com o nosso bate-papo semanal sobre marketing esportivo. Eu lembro que você pode ouvir a entrevista da semana, as entrevistas do Negócio é Esporte, no nosso site. É só você acessar www.negocioesporte.com.br. Você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e seguir o nosso perfil no Twitter, twitter.com/onegocioesporte. O Negócio Esporte com um E apenas. O nosso convidado dessa semana é o diretor de imagem da Nine Marketing Esportivo e Entretenimento, o Marco Serralheiro. A gente já retoma o papo com o Marco, mas antes vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Está marcado para a próxima terça no Teatro Next, o Núcleo Experimental de Teatro em São Paulo, o debate Futebol na TV, de quem são os direitos. No mesmo dia vai ser lançado o livro
cotas de televisão do Campeonato Brasileiro, apartheid futebolístico e risco de espanholização, de Emanuel Leite Júnior. A novidade serve de pano de fundo para o debate sobre a distribuição dos recursos referentes aos direitos de transmissão dos jogos de futebol. O legado da Olimpíada Rio 2016 vai ser discutido no dia 8 de outubro por especialistas em ciências humanas. As palestras estão programadas para a Faculdade de Ciências Médicas em Campinas. A dobradinha entre os campos esportivo e cultural comanda o segundo encontro brasileiro de futebol e cultura, entre 14 e 17 de outubro em Fortaleza. A parceria com o Museu do Futebol vai abordar também o potencial de transformação política, econômica e social da prática esportiva. Eu lembro que você encontra mais informações sobre esta e outras iniciativas do gênero na nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. O Allianz Parque em São Paulo recebe no dia 20 de outubro o terceiro Fórum de Gestão de Estádios e Arenas. As inscrições estão abertas e os alunos e ex-alunos da Trevisan Escola de Negócios e da Arena Plan têm 20% de desconto. E depois de você saber as notícias do marketing esportivo, a gente está de volta com o nosso convidado dessa semana, o diretor de imagem da Nine Marketing Esportivo e Entretenimento, o Marco Serralheiro. Marco, rapidamente aqui, só para a gente contextualizar para o nosso ouvinte aqui, a Nine é uma sociedade formada pelo Ronaldo Fenômeno, a gente já falou, né? E também pelo Marco Boaz, que é um especialista aí também em entretenimento e também tem como sócio o grupo WPP. Queria que você falasse um pouquinho aí da composição da empresa e também dos principais ativos, aí, dos principais atletas e personalidades que são gerenciadas pela Nine. Então, Sérgio, para a gente é uma ótima oportunidade a gente debater um pouco do assunto de marketing esportivo, até porque eu acho que existe uma curiosidade muito grande das pessoas de entender justamente o que é formado o negócio como é feito o negócio do esporte, né? Ou seja, você muitas vezes tem aí os consumidores tendo acesso a esses produtos, né? E o esporte é uma coisa ligada à paixão, mas muitas vezes não é visto que existe aí uma gestão profissional por trás de grandes ícones, de grandes atletas, de grandes empresas, tá? A Nine é uma empresa formada por 3 grandes sócios, né? Como você bem falou, o Ronaldo, que para muita gente, as pessoas muita gente me pergunta, mas o Ronaldo ele participa da empresa ou ele de fato ele é sócio, mas não está lá? Não, gente, eu quero até matar essa curiosidade. O Ronaldo participa da empresa, participa de reunião, sempre em reunião como qualquer funcionário, discute, dá ideias, não necessariamente as ideias dele são aprovadas, às vezes são, ele é um cara genial, ele é um cara que contribui, então ele de fato está no negócio da Nine, tá? Ativamente. Tem o Marcos Boaz, que é uma pessoa que veio do entretenimento, quer dizer, das casas noturnas, é um cara que teve aí um sucesso muito grande na sua vida profissional, e o grupo WPP, que é o maior grupo de comunicação e publicidade do mundo. Hoje as maiores agências de publicidade brasileiras e do mundo são do grupo WPP, e eles nos dão esse respaldo de peso em relação a sermos uma empresa capaz de entregar grandes projetos, né? Porque quando você vê as empresas de marketing esportivo, elas são muito focadas em nicho de mercado, né? E a WPP dá essa abrangência e essa sustentação para que a gente possa fazer negócios tanto no Brasil quanto fora, para clientes globais. E isso é muito legal e acaba sendo importante para os nossos clientes. A Nine, hoje, ela tem 2 grandes negócios. Ela tem um negócio de marketing esportivo ligado a clientes, né? E tem um outro negócio ligado à gestão de imagem de atletas e artistas na qual nós fazemos. Então, só para vocês entenderem, hoje no casting de pessoas que a gente acaba olhando, gerenciando e vendendo, nós temos no futebol especificamente o Ronaldo, que além de ser sócio da empresa, é um grande atleta e uma pessoa de história ímpar, tá certo? Nós temos também Neymar e temos o Lucas, isso no futebol. Na luta, né, no UFC, nós temos 2 atletas, o Vitor Belfort e o Cigano. No tênis, nós temos o Nadal. No entretenimento, nós temos na música a cantora Paula Fernandes. Na televisão, a Paola Oliveira. Na televisão ainda, o Alexandre Nero.
e no segmento de saúde, o Márcio Atala. Importante frisar que, como nós trabalhamos com grandes nomes, esses atletas, esses artistas, muitas vezes têm escritórios que cuidam da sua imagem e têm a sua própria empresa, né? Então, por exemplo, no caso da Paola, ela tem um escritório na qual ela é associada, que é a BT Arte. No caso do Alexandre Nero, o escritório da DNA. No caso do Neymar, ele tem a sua própria empresa, a Paula Fernandes também tem sua própria empresa, e a gente acaba trabalhando em parceria com essas empresas e justamente tentando potencializar o que esses grandes ídolos podem transformar em receita. Então, no final do dia, esses grandes atletas, eles são um objeto que a gente ajuda a trabalhar e fazer com que eles se tornem receitas para a NAI, para o grupo WPP como um todo e principalmente para esses atletas e artistas que fazem parte do nosso cast. Marco, você citou aí que um dos sócios é o grupo WPP, a gente sabe que é a maior holding, né, publicitária no mundo. E aí eu vou pegar aqui uma deixa para lembrar o que o presidente da WPP, Martin Sorrell, observou quando esteve no Brasil em abril, né? Ele disse, olha, a gente não me corrija se eu estiver errado, viu? Ele disse, olha, minha gente, não adianta ir com tanta sede ao pote do mundo digital, porque a mídia tradicional também continua influente, também tem o seu peso. Vocês também procuram equilibrar, equalizar essa visibilidade desses atletas ou desses ídolos, não só no esporte, mas também no mundo do entretenimento, por essas mídias diferentes? Você diria que esse é um dos grandes desafios, você saber direitinho como equilibrar os ovos hoje entre as cestas digitais e as cestas tradicionais? Diria para você que talvez seja uma das grandes profissões do momento, né? O famoso mídia, o cara que está dentro da agência, que tem que fazer essa divisão, ele tem hoje um trabalho muito mais difícil do que tinha, né? Antigamente ele tinha as grandes emissoras de televisão que ele tinha que dividir lá a sua composição de investimento. Hoje em dia você tem televisão aberta, televisão paga, você tem rádio, você tem internet, você tem tantas outras formas de você chegar ao mesmo consumidor que passa a ser uma tarefa bem complicada, bem complicada. Eu diria para você que hoje não existe mais negócios tradicionais. Eu vou dar um exemplo específico, tá? A gente fechou alguns contratos recentes para uma atriz de televisão, a Paola Oliveira, que está no nosso casting, tá certo? Junto com a BP Arte lá, que é a empresária dela. Nesses contratos publicitários, entraram as tradicionais contratações de áreas de fotografia e vídeo para fazer as publicidades que a gente vai ver e escutar nas rádios, tá certo? Mas também entrou a parte de rede social. Então, hoje já se negocia, junto com os negócios feitos junto especificamente com a Paola, por exemplo, a rede social. Então, a gente já coloca, por exemplo, posts ligados ao produto, você também fala de presença em eventos específicos. Então, você hoje acaba misturando o que é digital com a mídia tradicional. Então, não existe mais essa história de vou contratar, por exemplo, o Ronaldo, que tem contratos e teve contratos com grandes empresas, por exemplo. Você tem o contrato que ele teve com a Claro, na qual ele tinha as entregas que a gente assistia na televisão, que eram as publicidades que estavam lá, mas também tinha a sua rede social, posts e ações específicas na internet. Eu vou dar um outro exemplo recente que nem foi conosco, tá? Teve um vídeo recente que vazou na internet da Sabrina Sato, onde ela estava mais ou menos nua nesse vídeo, né? E isso acabou vazando na internet, todo mundo falou, nossa, a Sabrina Sato está nua, você viu isso? Pegaram ela, coitada, na cama, ficou 2 ou 3 dias em cima de um buzz, em cima desse assunto da Sabrina Sato nua. E aí, quando você foi ver, era uma ação publicitária ligado a uma empresa aonde estava utilizando a imagem da Sabrina, e ela falava um pouco dessa história toda de vídeo da internet, do perigo também de você ser filmado, e isso ele se ligou a uma marca específica. Então, quando você vê, hoje, todo mundo passou a ser uma televisão, né? Passou a ser um canal. Então, você tem hoje uma diversidade muito grande de escolhas, né? Você pode fazer ações digitais inteligentíssimas que muitas vezes não vão nem parar na televisão. Pois é, Marco, da importância também, como a gente estava falando aqui nos bastidores,
de você ter uma estratégia de distribuição desse conteúdo. Não basta você planejar e produzir o conteúdo de forma fatiada de acordo com a característica, né, de cada vitrine, de cada dispositivo. É importante você ter também uma estratégia de distribuição. Vocês já trabalham isso com os atletas ou com os cantores que vocês gerenciam? Olha, eu vou dar o exemplo da Paula Fernandes, tá? A Paula Fernandes, que é uma do nosso casting da música, né? Então, a Paula é uma pessoa que tem aí um alcance de 10, 12 shows no mês, 7, 8 mil pessoas de média de público, né, por show. Então, ela tem um alcance determinado nos shows dela. Porém, é uma pessoa que tem um alcance de 14 milhões de pessoas no Facebook. É uma das maiores celebridades com quantidade de seguidores no Facebook. Então, tem 14 milhões de pessoas. Então, quando você fala de uma ação publicitária com a Paula Fernandes, eu posso pensar na ação tradicional da propaganda, né? Eu posso pensar, por exemplo, numa ação específica para o show, onde ela está falando aí com 8, 10 mil pessoas num show, ela faz 10, 12 desses no mês, tá certo? Eu posso estar falando também por 24 horas por dia, que ela fala com 14 milhões de pessoas no Facebook. A questão é o quanto de cada uma dessas áreas vai ser distribuído. A gente procura auxiliar as agências e os clientes nessa divisão que vai ser feita justamente para poder tirar mais dessa relação que ele vai contratar. Porque no final do dia, a gente também sabe que tudo é uma questão de retorno de investimento. Se esse cara contrata a Paula Fernandes, contrata o Ronaldo, contrata o Neymar, contrata quem ele quiser, e ele tem um retorno desse investimento que ele fez, esse contrato continua, ele é renovado, ele é amplificado. Agora, se ele não tem retorno desse investimento, aí não adianta, ele vai acabar buscando outra alternativa de mercado e não necessariamente vai estar com a Nine. Então é por isso que a gente se envolve para poder ajudar a dar certo, né? Marco, você que é diretor de imagem da Nine, disse é importante porque a gente também ajuda a esclarecer esses pormenores, detalhes do mundo aí do marketing esportivo. E aí eu vou te pedir para você esclarecer para o ouvinte da Bradesco Esportes FM, como é que é feita a métrica, como é que é feita a avaliação, que métricas são usadas para aferir esse retorno? Olha, isso é uma das coisas mais importantes no processo da negociação do novo contrato. Eu procuro entender junto com a equipe quais são as expectativas do cliente, né? Ou seja, é aumento de venda, é aumento de visibilidade, é a visibilidade que ele quer barulho, ele quer melhorar a percepção dele em relação a um determinado aspecto do negócio dele, de repente ele quer ser percebido como uma empresa mais séria do que ele na verdade é percebido. Então a gente auxilia trazendo uma celebridade que dê para esse assinante, né, para essa empresa, esse retorno do que ele está esperando. Então, assim, a primeira etapa é entender exatamente quais são as expectativas reais desse cliente. Entendido isso, é olhar dentro do nosso casting hoje, que nós temos dentro da agência, identificando quais desses atletas ou celebridades fazem e darão esse retorno para esse cliente. Através de que nós fazemos isso? Através das pesquisas. Nós temos uma parceria com a Ibope Replicon, que é uma empresa especializada em pesquisas ligadas a atletas e celebridades. A gente justamente faz o quê? Pesquisa com as pessoas para identificar o melhor match entre empresa, com seus desejos aspiracionais lá de resultados, e atleta/celebridade. A gente teve a oportunidade, de, inclusive aqui no Negócio Esporte, de conversar com o José Colagrossi, que é diretor do Ibope Replicon, que pôde falar também um pouco da importância, né, desse retorno para o cliente, né, nessa análise como você está fazendo, né? E eu diria para você que o papel deles é fundamental, tá? Porque eles, na verdade, dão números às percepções. Muitas vezes eu tenho a percepção de alguma coisa, mas se eu não tenho o fato na mão, o fato são os números do que as pesquisas nos mostram. Eles materializam então, isso, né? Exatamente. Ele vai materializar aquilo que a gente acha. Então, no momento que eu tenho a pesquisa apontando que para um determinado cliente que está com um determinado objetivo específico, eu tenho a celebridade X,
eu posso indicar essa celebridade, esse esportista, com a certeza de que vamos ter o retorno esperado. E aí, ao final de cada trimestre, de cada mês, dependendo do tipo de negócio, você acaba tendo, então, a medição se os resultados estão sendo alcançados. Inclusive, só para poder comentar com os ouvintes, muitos dos contratos que nós fazemos, existe uma taxa de sucesso. O que é a taxa de sucesso? É se os objetivos do cliente foram alcançados, há um retorno financeiro para os atletas / as celebridades que são contratadas. É uma comissão, né? Uma comissão... um bônus, vamos chamar de um bônus sobre o resultado alcançado. E isso é muito legal, porque aí existe um comprometimento desse esportista, desse atleta, da celebridade, de tentar buscar esse número, entendeu? Ele se sente participado e participando desse objetivo. Muito bem. A gente faz agora o nosso segundo intervalo e, na volta, o Marco Serralheiro, que é diretor de imagem da agência Nine, ele aponta aí alguns caminhos, não só para gerir bem o ídolo, mas para explorar essa capacidade de gerar receita para o clube de futebol. A gente vai falar especificamente do futebol. O intervalo é rapidinho, o Negócio é Esporte volta já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Estamos de volta pela Bradesco Esportes FM e também pela internet em www.negocioesporte.com.br com o nosso bate-papo semanal sobre o marketing esportivo. Eu lembro que você pode ouvir o Negócio Esporte também na nossa transmissão ao vivo, aos domingos, acessando o aplicativo Band Rádios. Você pode baixar o aplicativo Band Rádios na Apple Store e na Google Play Store. E você pode também seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Twitter, twitter.com/onegocioesporte, twitter.com/onegocioesporte e no Facebook. Você pode também curtir a nossa fanpage na rede social no Facebook. O nosso convidado dessa semana é o diretor de imagem da Nine Marketing Esportivo e Entretenimento, o Marco Serralheiro. Caralta. Marco, a gente percebe que já há um avanço, né, de patrocinadores, marcas de diversos segmentos, no uso desses grandes atletas, ídolos em ativações. Enquanto os clubes em geral, clubes de futebol, ainda exploram, pelo menos essa é a minha percepção, de uma forma incipiente a capacidade engajadora do ídolo. Na sua avaliação, como melhorar isso? Que tipo de ações podem ser adotadas? Eu acho que os departamentos de marketing nos clubes brasileiros, eles têm evoluído, ainda talvez aquém da sua capacidade máxima, né? Eu acho que os clubes hoje já perceberam, por exemplo, a importância de programas como sócio-torcedor, que passa a ser uma receita relevante para esses clubes. Eles começaram a perceber cada vez mais que são os ídolos que fazem o estádio encher, são os ídolos que fazem, por exemplo, os engajamentos de mais novos sócios-torcedores, venda de camisa, é tudo ligado em volta do grande ídolo, né? Então eu acho que as áreas de marketing começam a se movimentar. Infelizmente, os investimentos colocados pelos clubes nas áreas de marketing ainda são muito pequenos. Eu vejo que são áreas pequenas com um determinado nível de profissionais que poderia ser maior se você tivesse aí um investimento maior nessas áreas, e eu acho que isso acaba transbordando no que é o resultado absoluto desses negócios. Então, assim, eu sinto que ainda há um espaço muito grande para melhorar. Eu tive recentemente na Espanha, 4 meses atrás, eu tive no Real Madrid, numa visita à área de marketing do Real Madrid. O Ronaldo, como você sabe, jogou lá e a gente tem boas relações com o clube e estávamos discutindo alguns negócios. E eu fui conhecer o departamento de marketing do Real Madrid e eu fiquei abismado, porque eu estou acostumado lá a observar e conheço os clubes aqui brasileiros e os seus departamentos de marketing. Estamos falando de uma estrutura profissional, uma estrutura 10 vezes maior do que qualquer clube brasileiro, uma estrutura hoje que é relevante. E aí quando você fala, mas poxa, e aí? Custa muito mais para esse clube. Em compensação,
o Real Madrid, ele gera uma receita que pouquíssimos clubes do mundo conseguem gerar. Deixa eu aproveitar e ficar ainda um pouco nessa linha aí, mas saindo do clube, ficando no ídolo e indo para a seleção, tá, Marco? Eu vou até pedir desculpa aí de lembrar, né, aquele fiasco, né, da Copa do Mundo, né, onde a gente perdeu aí para a Alemanha e continua perdendo, né? De alguma maneira a gente ainda continua perdendo. E depois na Copa América, você diria que há aí uma cobrança maior de ídolos que resgatem aí, nesse caso, não a imagem do clube, mas a imagem do futebol brasileiro? Quer dizer, de alguma maneira para não internacionalizar, porque a seleção brasileira é conhecida internacionalmente, mas para colocar a seleção no lugar que ela merece no cenário internacional novamente? Esse é um ponto de grande reflexão e talvez a gente precisaria de um programa só para discutir esse tópico, porque ele tem vários aspectos. Mas né? já podemos marcar aí para daqui a algumas semanas, a gente vai fazer uma análise só da camisa verde e amarela. Se você quiser, já está convidado, hein? Que ótimo, vai ser um prazer participar. E, assim, é um assunto grande, porque quando você percebe que muitas pessoas acreditam, porque primeiro tem a questão da associação da seleção brasileira com o público brasileiro, né? Antigamente, quando você citou a seleção de 82, lembra? A seleção de 82 tinha naquele time jogadores como Zico, Sócrates, Falcão, todos eles que foram ídolos em seus clubes de grande torcida brasileira. Então, o Zico era o Flamengo, o Sócrates trazia o Corinthians, o Falcão trazia o Internacional. Então, você tinha, na verdade, uma correlação entre o torcedor e o seu ídolo que estava representando o Brasil. Inclusive, existia aquela brincadeira dentro das seleções brasileiras. Quem é melhor? É Sócrates ou Zico? Zico ou Falcão? É o Éder que representava o Atlético Mineiro? Olha só. Se eu for falar a seleção toda de 82, eu me lembro de ponta a ponta, todos eles tinham uma relação com um clube brasileiro. Então existia uma paixão do clube que ela passava para a seleção brasileira. Hoje, você pega a seleção última, nossa, do 7-1, do fatídico dia do 7-1 lá, você teve em campo, basicamente, o Fred, que era um jogador que jogava no Fluminense, tá certo? Que é um clube brasileiro, o restante, todo ele jogando fora e muito distante da realidade. Então, primeiro que existia um afastamento, e existe um afastamento natural do atleta com o torcedor brasileiro. Óbvio que o Marcelo, lateral do Real Madrid, que vive na base do Fluminense. Poxa, poucas pessoas lembram que o Marcelo foi jogador do Fluminense, pouquíssimas. Então, você quando vê pessoas os jogadores que estavam naquele time, são jogadores que nasceram aqui na base brasileira, mas que de algum momento foram para fora. Davi Luiz, então, que virou um dos emblemas, né, emblemáticos dessa Copa do Mundo, ele praticamente não teve passagem em nenhum clube brasileiro relevante. E quando você vê isso, você tem o quê? Um afastamento entre jogador e a sua torcida. Aí a relação fica fria. E se a relação fica fria, ela fica uma relação de resultados. É campeão, eu bato palma, se não é campeão, eu jogo pedra. Enquanto que antigamente, quando a seleção brasileira perdia, a gente não ficava com essa raiva toda. Tinha uma dor, porque o seu atleta estava ali, o seu representante estava lá. E ele lutou por você. Não deu resultado, tudo bem, você se sentia, mas eu acho que você jogava menos, era menos árduo nas suas críticas, entendeu o que eu estou falando? Então, assim, eu sinto que esse afastamento é causado pelo modelo de negócio que o futebol hoje é no mundo. Pois Marco, você tem toda a razão, isso aí daria muito pano para manga, cabe até em mais de um programa, mas assim, rapidamente, como é que a gente foge dessa sinuca de bico? Porque o modelo de negócio, e hoje o ambiente de negócio do futebol brasileiro aponta para uma continuação dessa saída precoce de talentos. Então, por exemplo, vou citar um caso aí de um atleta que também é gerido por vocês, do Lucas. O Lucas apareceu, ele estava começando a construir uma... Estou citando só como exemplo, entre outros tantos, né? Uma relação com o São Paulo e ele ganhou o mercado internacional porque era irresistível. Não havia como deixar de ganhar o mercado internacional.
Aí eu te pergunto, você consegue enxergar alguma luz para reter os talentos e, entre outras coisas, conseguir, sei lá, potencializar, resgatar uma relação, que não é só uma relação de consumo, você tem toda a razão, uma relação afetiva, né, desse patrimônio, desse ativo que é o jogador, não só com a seleção, mas com o próprio clube, porque são ativos dos clubes, né? Eu sou defensor da tese de que a economia mundial, o futebol é um reflexo da economia mundial. O Brasil é uma das 7 maiores economias do mundo. Logo, a gente deveria ter no futebol brasileiro uma das 7 maiores potências financeiras do mundo. Isso deveria ser uma referência. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: hoje, um atleta, quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando no mercado europeu, tá certo? Estamos falando aí de predominantemente Espanha, estamos falando de Inglaterra, estamos falando desses países aí que são naturalmente fortes, a Alemanha e tal, mas quando você percebe, o Brasil começa a perder negócios, por exemplo, para a Ucrânia. O Brasil está perdendo jogadores para a China. O Brasil está perdendo jogadores para países de economia muito inferiores à nossa. E isso não é admissível. Eu consigo entender um jogador sair do Brasil para jogar no Barcelona porque, de repente, a economia lá está melhor. Ok, consigo entender. Não consigo entender um jogador sair do Brasil para jogar na Ucrânia. Nós tivemos um caso recente, o Everton Ribeiro, por exemplo, que foi craque do Campeonato Brasileiro nos últimos 2 campeonatos, saiu para um time no Oriente Médio. Eu não consigo entender isso. Então você acha que falta, e aí eu estou me referindo à iniciativa privada, aos clubes, mas também um pouco à gestão pública. Você acha que falta uma política? A gente precisa, não só pelo fiasco na Copa e na Copa América, mas a gente precisa de uma política urgente, de uma agenda, né? De retenção de talentos? Eu acho que precisa, primeiro, eu acho que jogar no colo do poder público, eu acho que eles têm que contribuir, mas não na primeira instância. O primeiro responsável por isso é o clube. O clube tem que ter um projeto financeiro para que ele possa criar esse talento, reter esse talento. E a retenção passa por utilizar a imagem desse talento para gerar receitas para que possa se pagar. Então, se você for lembrar o caso do Neymar, por exemplo, o Santos conseguiu postergar um pouco a ida do Neymar para fora do Brasil. E aí, eu não quero nem entrar nesse assunto de se está certo ou se está errado, mas o Santos fez uma tentativa na época de tentar esticar essa corda. O que eu quero te dizer é justamente isso. Eu acho que os clubes deveriam se programar e ter departamentos de marketing que pensem que no momento que ele vai criar uma joia, ele precisa reter essa joia. A retenção passa por um projeto de marketing, que passa por imagem, que passa por captar receitas do mercado privado. E aí, obviamente, o setor público entra justamente criando regras e dando o respaldo para que os clubes possam fazer e reter esses talentos. Agora, não consigo acreditar que o Brasil possa perder atletas para países de menor expressão econômica. Uma coisa está associada à outra. Não tem como não pensar assim. Então, assim, o Brasil é a 7ª potência do mundo econômica, temos que ser a 7ª força, no mínimo, na questão de poder aquisitivo do futebol. Maravilha. Eu lembro que a gente conversou essa semana aqui no Negócio Esporte com o Marco Serralheiro, diretor de imagem da Nine, Marketing Esportivo e Entretenimento, conversando com a gente aqui um pouquinho sobre a importância do ídolo dentro de campo e principalmente fora dos gramados. Mas peraí, Sérgio, não acabou não, tá na hora do nosso apito final. Claro, e no apito final de hoje com o Marco Serralheiro, diretor de imagem da Nine. Marco, eu vou começar perguntando a você então sobre uma jogada de mestre. Olha, jogada de mestre para mim, eu inclusive nem trabalhava ainda na Nine, mas enfim, dando sequência à minha carreira na gestão de imagem e na área de marketing, eu trabalhava na época com a Cláudia Leite e acredito que uma jogada de mestre foi colocar a Cláudia Leite como cantora da Copa do Mundo agora aqui no Brasil. Muito bem, uma bola fora, Marco. Bola fora. Bem, não tem como não ser repetitivo e dizer que essa derrota dentro de casa para a Alemanha de 7-1 não vai ser nunca mais esquecida, como não era até então, antes desse jogo, a Copa de 50 com a derrota na final para o Uruguai. E uma zebra, hein, Marco? Uma zebra,
eu gosto de lembrar a Copa do Brasil. Eu acho que seja talvez um celeiro de grandes zebras, né? E aí eu gosto dessa coisa da Copa do Brasil porque ela traz justamente a possibilidade de times menores ou que não participam dos grandes campeonatos de justamente aparecer, acontecer, e isso que é a beleza do futebol, né? É a questão do não planejado. Aqui, para a gente fechar, Marco Serralheiro, diretor de imagem da agência Nine, uma aposta. Bem, eu aposto que o Brasil, nos próximos 10 anos, vai evoluir e muito no marketing esportivo, vai entender a força que tem o sócio-torcedor, vai crescer, tornar os seus programas de sócio-torcedor algo relevante, todos os clubes, e com isso a gente vai conseguir segurar os nossos craques aqui por mais tempo, e com isso a gente vai ter uma qualidade de campeonato brasileiro melhor, e eu acredito que isso é um caminho sem volta. É a nossa aposta também. Bom, quero agradecer aqui essa semana a participação do diretor de imagem da Nine, empresa especializada em marketing esportivo e entretenimento, o Marco Serralheiro, batendo esse papo com a gente aqui no Negócio é Esporte. Marco, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. O convite já está feito para a gente falar de seleção brasileira, viu, Marco? Sérgio, Caralta, muito obrigado a vocês aí por esse tempo que a gente pôde conversar. É sempre bom poder falar um pouquinho do nosso trabalho, que a gente acaba falando de uma coisa que é paixão, né, nacional, e até porque não paixão mundial, tá certo? Que é o esporte. É um prazer poder dividir um pouquinho do nosso dia a dia com vocês, aos ouvintes da Bradesco FM, e assim, mais do que aceito o seu convite. Aí um prazer enorme poder participar com vocês desse próximo programa. Maravilha. Grande abraço, Marco. Grande abraço. Obrigado. Um abraço. Muito bem, depois do nosso bate-papo da semana com o Marco Serralheiro, diretor de imagem da Nine, marketing esportivo e entretenimento, tá na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E a caixinha de surpresas dessa semana lembra um comercial da Olímpicos, estrelado em 2003 por um dos nossos maiores ídolos da história recente do esporte, Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros. Os torcedores tiram onda de que a vida do Guga é uma molezinha. Vamos ouvir. Rapaz, e esse Guga, hein? Que vida boa, né? Isso é uma vida mansa, rapaz. Sol, praia, curtição. E a mulherada que fica em cima? Muita mulher, muita. O cara só joga tênis. Fica ali? Só faz isso da vida, joga tênis. Olímpicos, a marca do Guga e a sua marca, dentro e fora da quadra. Enquanto isso, a gente tá aqui ralando. Alguém tem que trabalhar nesse país, né, meu? Muito bem, eu lembro que você pode ver esse e outros destaques da publicidade esportiva garimpados pelo programa na nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. Ponto final de Negócio Esporte dessa semana, que teve produção e edição de João Guilherme Lacerda, numa realização da Startcom Comunicação. E no clima de grandes ídolos, quase sempre folclóricos, a gente fecha o programa de hoje na batida de Fio Maravilha, homenagem ao atacante rubro-negro, composta em 1972 por Jorge Benjor. E eu lembro a você de ler a nossa coluna todas as terças-feiras no Diário Lance. A gente volta aqui na Bradesco Esportes FM no próximo domingo, às 8 da manhã e às 10 da noite. A nossa reprise é sempre no sábado, às 9 da manhã. Uma ótima semana a todos e até lá. Fio Maravilha, nós gostamos de você. Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.